Após o Gabinete Central de Combate à Corrupção encerrar o processo contra Albino Forquilha, o analista político Dércio Alfazema defende que o Podemos deve buscar justiça pelas acusações de suborno, afirmando que a falta de provas concretas pode comprometer a integridade dos acusados e que é essencial que os autores evitem acusações infundadas em contextos políticos tensos. Na última quinta-feira, o Gabinete Central de Combate à Corrupção arquivou o processo movido por Adriano Novunga, diretor-geral do CDD, contra Albino Forquilha, presidente do partido Podemos. Novunga havia acusado Forquilha de ter recebido subornos no valor de 219 milhões de meticais para aceitar resultados eleitorais contestados. Contudo, o gabinete informou que não foram encontrados elementos suficientes para sustentar as alegações. Em análise ao caso, o analista político Dércio Alfazema destacou a necessidade de cautela nas acusações feitas no ambiente político. Deve ter alguma razão para o Gabinete Central de Combate à Corrupção ter tomado decisão nestes termos. O mais importante é que, portanto, a pessoa ou a instituição que foi colocar a queixa, se não se sentir satisfeita, procurar outras instâncias para poder dar seguimento a este caso. Mas é preciso também que os atores, as pessoas no singular, a sociedade civil, as instituições não se precipitem por conta do calor do ambiente político em fazer acusações infundadas sob o risco dessas situações se voltarem contra eles próprios. Agora, por exemplo, se entender o Podemos e o Forquilha podem abrir uma queixa contra aqueles que fizeram essa acusação. Aliás, é o mais sensato e eu acredito que é isso que vai acontecer, porque as acusações contra quem fez a queixa, neste caso eu penso que é o Adriano Novunga, ou CDD, um dos dois. Alfazema sugeriu que, caso a acusação se prove falsa, Albino Forquilha tem todo o direito de buscar a verdade para restaurar a sua integridade. Por quê? Uma acusação daquele nível não pode, no final, a culpa morrer solteira. Se for uma acusação falsa, o Albino Forquilha tem todo o direito de repor a verdade, buscar a reposição da verdade, repor a sua imagem, a sua integridade, e isso pode fazer através de um processo contra quem o acusou de forma infundada. Agora, quem fez a acusação, se acha que o Gabinete Central de Combate à Corrupção não está a proceder conforme e as provas e as evidências que tem são suficientes para que o processo ande, também tem todo o direito de recorrer. Então não pode, no final, o processo morrer com o arquivamento. Tem que haver uma das partes que se sente ofendida porque a acusação está lá, presente, é grave, toca com a imagem das pessoas e alguém, no final do dia, tem que esclarecer o que de facto aconteceu. Porque nós não queremos nem que tenhamos um político com a imagem de ter recebido valores de forma ilícita, nem também queremos, por outro lado, termos atores da sociedade civil que fazem acusações descabidas, infundadas, sem nenhuma base. Ou um ou outro está errado e nós queremos, para o bem dos dois, que a verdade no final seja reposta. Alfazema acrescenta que a acusação parece ter sido feita em contexto de emoção e agitação política. Me pareceu que a acusação em si tenha sido feita num ambiente de alguma animosidade, no calor da emoção, com todo o movimento de turbulência e agitação que estávamos a fazer. Não me pareceu que tenha sido uma acusação onde existissem bases concretas. Até poderia existir razões para avançar, mas com uma base de fofoca, de conversas de café e não com provas concretas. Porque se houvesse essas provas, eu acredito que teria havido algum segmento ou até o queixoso poderia vir publicamente e insistir com a denúncia pública, pelo menos isso. Mas o silêncio em si mostra que era um pronunciamento
que eu considero, se não existir prova, de irresponsável, feito no momento do calor dos debates que estavam a existir. Mas claramente o Forquilha, presidente do Podemos, não se sentindo satisfeito, tem toda a razão de abrir um processo, neste caso, acusando de difamação e calúnia.